Bem-vindos ao 14º vídeo da série de Dicas de Inglês para o Enem. Hoje eu trago uma questão da prova de 2018, cujo gênero textual é a poesia. A poesia, assim como a música, é carregada de subjetividade. Então você precisa ser capaz de entender que o sentido da linguagem é figurado, não é literal. E você precisa também ser capaz de abstrair um pouco seu pensamento, talvez tentar se colocar no lugar do autor para imaginar o que ele pode estar querendo dizer. Mas bem, vamos lá? Essa questão quer saber o que a poetisa demonstra através dos versos. Vamos ao enunciado? A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Nesses versos, ela. Então o enunciado já nos dá algumas informações, como por exemplo que a poetisa é indiana, a sua primeira língua não é o inglês, apesar de ela usar o inglês para escrever as suas obras, para escrever as suas poesias. Aqui você tem que prestar um pouquinho de atenção no enunciado. O enunciado não está perguntando qual é o objetivo da autora com os versos. Ele está perguntando o que a gente consegue perceber nos versos. Se eu tivesse que dar um palpite a respeito do objetivo dela, eu diria que ela está justificando o porquê ela usa o inglês e por que isso está ok. Aceitem. Mas não, ele quer saber o que os versos transmitem, o que nós conseguimos perceber através dos versos. Bem, dito isso, vamos à poesia? Don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna. The language I speak, a língua que eu falo, becomes mine. Its distortions, its queerness. Bem, antes de traduzir essa parte, eu quero chamar a atenção para esse its. Esse its é um adjetivo possessivo da terceira pessoa do singular it. Ele é diferente daquele its que tem um apóstrofe, que significa it is. It is. Isso é ou isso está. Esse its é um adjetivo possessivo, então ele indica posse. Its distortions, suas distorções, as distorções da língua. Its queerness, suas estranhezas, suas esquisitices, suas pertencentes à língua. Bom, voltando, the language I speak, a língua que eu falo, becomes mine, its distortions, its queerness, se torna minha, suas distorções, suas estranhezas. All mine. Mine alone. It is half English, half Indian. Funny perhaps, but it's honest. Toda minha, somente minha. É metade inglês, metade indiano. Engraçada talvez, mas é honesta. It is human as I am human. É humana como eu sou humana. It voices my joys, my longings, my hopes. Dá voz, it voices, dá voz às minhas alegrias, meus anseios e minhas esperanças. Bem, essa poesia tem poucos cognatos. E isso faz com que, se você não tem um bom conhecimento de vocabulário, você vai ter problemas para resolver essa questão. Vamos às alternativas? Alternativa A. Usa a língua inglesa com efeito humorístico. A autora não usa a língua com efeito humorístico. A poesia até traz a palavra funny, engraçada, funny perhaps, talvez engraçada, porém não é com a ideia de usar o inglês com efeito humorístico. Ela dá a ideia que talvez fique engraçado, mas esse não é o objetivo dela. Alternativa B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Ela não fala sobre outros escritores, ela fala apenas da própria realidade. Alternativa C. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. A autora não faz nenhuma advertência quanto ao uso distorcido da língua inglesa. A palavra distortion aparece na poesia, porém não é com esse sentido.
A única advertência que aparece na poesia é quando outras pessoas a advertem, a aconselham a não usar o inglês. Don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles disseram. Alternativa D. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Essa é a alternativa correta. Ela demonstra essa consciência linguística ao afirmar que a linguagem que ela usa se torna dela, só dela, mesmo com distorções, mesmo com estranhezas, mesmo sendo engraçada talvez, metade inglês, metade indiano, porém honesta, humana, assim como ela. Na verdade, a poesia toda, ela demonstra ser consciente da identidade linguística dela. Então essa é, sem dúvida, a alternativa correta. E a última alternativa E, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Ela reconhece sim que pode ser um pouco distorcido, talvez engraçado, metade inglês, metade indiano, mas ela não fala em incompreensão. Então essa alternativa está errada. O ideal para você estudar para esse tipo de questão é que você tenha contato com a poesia, é que você leia poesia. Se esse não é o seu gênero textual preferido, não tem problema, mas pelo menos tenta ler um pouquinho de vez em quando. Tenta ler e interpretar um pouquinho de vez em quando. Tem uma outra poetisa indiana que eu gosto muito, Rupi Kaur. Ela tem os poemas muito curtinhos. Eles são muito profundos, muito, mas eles são bem curtinhos. Mas claro, você pode procurar algum outro poeta, alguma outra poetisa da sua preferência e de vez em quando dar uma olhadinha, dar uma lida em alguma poesia, apenas para ter contato, para conhecer o gênero um pouquinho. Para essa semana é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo e vejo vocês na próxima semana.